Olá, irmãos. Eu sou o Lucas da Natália. Eu sou a Natália do Lucas. E é com muito prazer que vamos abrir mais um culto de casais. Espero que possamos agradar vocês. E a minha esposa vai dar uma pequena palavra da Bíblia. E vamos começar então. Irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem efeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta dela e cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui através desse vídeo, levando mais um culto de casais para vocês. Sabemos que ainda estamos num pequeno período de isolamento, mas logo estaremos juntos na igreja. E meu marido vai orar e logo em seguida a gente vai ouvir um louvor de um casal abençoado, que é o Lucas e a Lila, e depois o pastor tem a palavra. Vamos lá, vamos orar. Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, mais um culto desses de casais. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada casal que está participando, de todos os casais daquela igreja, Senhor. Abençoe nós, a minha esposa, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, e que possamos ser dignos do Senhor, que possamos ser a luz que a palavra fala, para que possamos mostrar para os outros casais da igreja que junto ao Senhor a gente consegue viver em harmonia como um casal, como um pai, como esposa, como filhos do Senhor. Eu peço que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor, para que possamos ter mais sabedoria da sua palavra, para que possamos ajudar os casais da igreja, meu Deus, e que possamos, Senhor, cada dia mais estar próximo do Senhor. É o que eu te peço nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é eu aquele sonho meu, hoje sou feliz.
Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena toda a oração que fiz, teu amor divino, sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, o teu amor divino, sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Olá, casais, boa noite. Eu sou o Claudinei da Priscila. E eu sou a Priscila do Claudinei. Nós acabamos de orar e também de ouvir um louvor com o casal Lucas e Lila. E agora nós vamos ouvir uma mensagem vinda do Senhor que nós vamos escutar com o pastor Alex, que vai estar trazendo o seguinte tema: Priscila e Áquila, um casal que deu certo. E nós vamos descobrir por que esse casal conseguiu dar certo. E nós vamos tirar lições para nós casais e também vamos buscar alternativas de como fazer o nosso casamento continuar dando certo. Então eu convido você a se preparar para ouvir essa mensagem da parte do Senhor e estar meditando mais um pouco nessa mensagem. É com o Senhor, pastor Alex. Olá, meus queridos irmãos, queridos casais. É uma alegria estarmos juntos nesse momento. Eu sou o Alex da Cléria. E eu sou a Cléria do Alex. Eu sou pastor na Primeira Igreja Batista em Pará de Minas há 4 anos e 2 meses. Viemos para cá, somos naturais de Divinópolis, Minas Gerais. Viemos para cá em 2016 com a missão, honrosa missão, de pastorear a Primeira Igreja Batista em Pará de Minas. E de lá para cá temos nos submetido à vontade de Deus, trabalhando com seriedade, com respeito, cuidando dessa igreja tão amável que é a Primeira Igreja Batista em Pará de Minas. Eu quero dizer para vocês que eu e Cléria estamos casados há 19 anos. Nos conhecemos em 1998, começamos a namorar, ficamos noivos no ano 2000, no dia 6 de maio de 2000, e no dia 19 de janeiro de 2002 nos casamos. E de lá para cá temos construído o nosso relacionamento nesse alicerce que se chama Jesus Cristo. Nós queremos meditar na palavra do Senhor com vocês hoje e nós vamos falar de um outro casal, um casal que também deu certo, um casal que construiu o seu relacionamento tendo uma base de fé na pessoa do Senhor Jesus. E embora tenhamos poucas informações desse casal, o que temos já é suficiente para traçarmos um perfil desse casal vitorioso, desse casal que deu certo, que foi Priscila e Áquila. Eu queria apenas apresentar para vocês a minha bela esposa, para que vocês possam conhecê-la, e vou liberá-la porque ela vai agora cuidar da filmagem
e ela também edita os nossos vídeos, ok? Um beijo, meu bem. Eu quero ler para vocês então o que está aqui em Atos capítulo 18, versículo 2, por favor. Atos capítulo 18, versículo 2, que nos diz assim: lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. Permitam-me, nessa noite, meditar um pouco com vocês sobre a história desse casal que nós vamos ouvir falar deles em muitos momentos na história da igreja primitiva. Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. Áquila era natural do Ponto, uma região ali da Ásia Menor, e ele se converteu ao cristianismo, mudou-se para Roma, e lá ele ficou conhecendo sua esposa Priscila. Acontece que por volta do ano 40, 50, Cláudio, o imperador Cláudio, ele ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Começou-se a haver por parte dos judeus muitos tumultos na cidade de Roma, porque o cristianismo crescia muito e esses judeus eles se opunham de forma feroz contra os cristãos. E sabendo que por trás daqueles tumultos, por trás daquelas desavenças, aquelas questões, estavam os judeus, estavam também envolvidos alguns cristãos convertidos do judaísmo, Cláudio decretou que todos saíssem de Roma, e eles saíram. E eles foram para a cidade de Corinto. É o que está aqui no versículo 2 do capítulo 18. Paulo estava em Corinto, ele havia ido para lá para organizar uma igreja naquela cidade. E lá em Corinto, Priscila e Áquila conhecem Paulo. E eles também eram do mesmo ofício que Paulo. Paulo era um fazedor de tendas, ele fabricava tendas que eram encomendadas pelo exército romano. O exército, quando se acampavam nos campos de batalha, não é? Eles armavam essas tendas que eram construídas por esses artesãos. Priscila e Áquila também tinham esse ofício, tinham esse dom de trabalhar com tendas, e eles montaram um negócio e começaram a trabalhar juntos, e a amizade deles foi crescendo, crescendo, crescendo. Em alguns momentos, Priscila e Áquila arriscaram a própria vida por causa do apóstolo Paulo, para protegerem o apóstolo Paulo. Foi um casal diferenciado, Priscila e Áquila. Quando eu falo isso para vocês, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, Priscila e Áquila não eram perfeitos. Eu quero dizer para vocês que eu estou falando nessa noite para casais que dependem da graça de Deus todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque não é fácil se relacionar. Não é fácil. Eu acredito que todos que estão nos acompanhando agora, que estão assistindo essa celebração, vão concordar comigo. Não é fácil conviver, não é fácil nos relacionar com alguém e esse alguém estar conosco por vários anos. Eu disse para vocês, eu estou casado há 19 anos. 22 anos se nós contarmos namoro, noivado e casamento. 22 anos não são 22 dias. Posso dizer para vocês que eu e Cléria enfrentamos muitos desafios juntos. Então eu não estou falando aqui de um casal perfeito. Eu estou falando de um casal que, pela graça de Deus, foi sendo aperfeiçoado. Eu não estou falando de um casal que não tinha problemas. Porque senão, muitas pessoas podem achar assim, é fácil, né? Falar desses casais da Bíblia é falar de pessoas que tiveram uma vida sobre-humana. Uma vida que não foi a vida que nós vivemos. Eu digo para vocês que a vida de Priscila e Áquila foi muito mais difícil do que a nossa. Eles viviam debaixo de perseguição, eram perseguidos. Observe, por exemplo, que o imperador Cláudio mandou que eles saíssem de Roma. Eles tiveram que deixar para trás tudo, família, casa, estavam estabelecidos na cidade, deixaram tudo para trás e saíram errantes de Roma. Não foi fácil. Priscila e Áquila enfrentaram dificuldades. Eu não estou falando de alguém que não tinha sangue correndo nas veias. Não, estou falando de um homem normal e estou falando de uma mulher normal.
pessoas normais, como eu e você. Um casal normal, como eu e a minha esposa, como você e o seu cônjuge, ou o seu noivo, ou a sua namorada. Aqui nós não estamos falando somente para casados, estamos falando para aqueles que querem se casar também. Então eu quero dizer para vocês que não estamos falando de super-heróis que saíam voando por cima das cidades com superpoderes, não. Nós estamos falando de pessoas normais, com crises, com dificuldades, com problemas, mas que foram capazes de vencer esses problemas e foram capazes de fazer com que os seus relacionamentos dessem certo. Esse é o nosso desafio. Então Priscila e Áquila enfrentaram muitas dificuldades, mas eles tiveram algumas questões peculiares que são muito importantes para nós hoje, casais do século XXI. Nós estamos falando de um casal do primeiro século. 20 séculos depois, aqui estamos nós, casados. E ninguém entra nessa instituição chamada casamento para dar errado. Ninguém vai contrair núpcias para dar errado. Eu não conheço ninguém que casou por curiosidade, casou para ver se vai dar certo, casou para ver como é. Não, todos nós criamos expectativas quando nós nos casamos. Todos nós temos sonhos, temos projetos. Não é? A mulher, quando ela sai da casa dos seus pais para se entregar para um homem que vai ser o seu marido, e o marido, quando sai da casa dos seus pais para se entregar para uma mulher que vai ser sua esposa, eles saem com expectativas, com sonhos, com objetivos. Vocês concordam comigo? E é claro que se não tratarmos, se não cuidarmos, se nós não nos atentarmos para alguns detalhes, esse relacionamento pode dar errado. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está o seu relacionamento. O que é que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã? Não sei o que é que está acontecendo aí com vocês no dia a dia. Espero que esteja tudo bem, mas nós sabemos que possivelmente Deus é sabedor de todas as coisas. O Senhor colocou no nosso coração realizarmos esse culto de casais. Ele tem seus propósitos. Talvez o que nós vamos falar aqui hoje possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu relacionamento. Mas eu quero que vocês entendam isso. Se Áquila e Priscila conseguiram, nós também podemos conseguir. Você pode ter um casamento duradouro, robusto, um casamento que resista às intempéries da vida. Nós podemos ter casamentos sólidos que deem certo. Para isso nós temos que nos atentar para algumas coisas muito importantes em relação a Priscila e Áquila. E eu quero chamar a sua atenção a partir de agora. Quero de antemão, antes de refletirmos, agradecer aos irmãos que participaram conosco, que estão conosco nesse culto e trabalharam para que esse culto acontecesse. Quero agradecer Natália e Lucas, que deram a abertura, Priscila e Claudinei, que nos apresentaram para vocês. Quero agradecer a nossa irmã Isabela, ao nosso irmão Prentice, que farão o encerramento, a Lila e ao Lucas, que cantaram essa belíssima música. Deus abençoe vocês. Esse culto é fruto do envolvimento de todos. Por isso, agradecemos a Deus pela participação de cada um de vocês. Mas vamos lá. Por que foi que Priscila e Áquila deram certo? Nós não estamos falando aqui de um casal que passou despercebido no primeiro século. Não, a Bíblia fala deles. Isso por si só já nos mostra muita coisa. Foi um casal de proeminência. Foi um casal que se destacou. Nós temos um outro casal na Bíblia, por exemplo, que fracassou. Um casal lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eles fracassaram, não é? Se você ler o texto, você verá que Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, venderam essa propriedade, pegaram parte do valor e deram para os apóstolos. Até aí tudo bem. O problema é que eles mentiram. Eles disseram que o valor que eles estavam entregando para os apóstolos era o total do terreno, mas não era. Eles tinham retido uma parte do valor. Pedro então chama a atenção de Ananias, chama a atenção de Safira e eles morrem ali perante o apóstolo. Não é? Foram punidos pelo Senhor. Então Ananias e Safira foi um casal que não deu certo. Mas Priscila e Áquila, sim, esse casal deu certo. Esse casal funcionou adequadamente. Por quê, pastor? Bom, essa é uma pergunta que tem 3 respostas.
E eu quero meditar nessas 3 respostas, e a minha oração é que cada um desses pontos que eu vou abordar com vocês agora possam nos abençoar. Talvez vocês percebam pelo Espírito Santo que precisam corrigir isso que foi falado, ou aquilo, ou tudo. Não importa. Eu não estou aqui para julgá-los, eu não estou aqui para apontar o dedo, eu não estou aqui para condená-los, eu estou aqui para orientá-los. E quero deixar claro que esses princípios também são princípios que eu e minha esposa buscamos colocar em prática no nosso casamento. Nós estamos juntos há 19 anos e de lá para cá nós temos aprendido muito, erramos muito, cometemos erros, mas Deus nos deu a graça de entender esses erros e colocá-los dentro desse processo de correção que todos nós precisamos colocar os nossos erros. Por isso eu quero pensar com vocês agora 3 respostas para essa pergunta. Por que Priscila e Áquila deram certo? Porque eles deram. Eles deram certo. Foi um casal abençoado que abençoou outros. Repito, perfeitos? Não. Inerrantes? Não. Mas um casal que deu certo. Por quê? Primeiro, anote aí. Se você quiser anotar, pode anotar. Primeira resposta. Priscila e Áquila deram certo porque eles estavam sempre juntos. E eu vou explicar. Dificilmente você verá a palavra de Deus se referir a Áquila sem citar o nome de Priscila. Ou se referir a Priscila sem citar o nome de Áquila. Onde estava Áquila, estava Priscila. Onde estava Priscila, estava Áquila. Juntos. Mas eu não estou falando que eles estavam apenas juntos corporalmente. Porque eu posso dizer uma coisa para vocês, nem todo casal que vive junto está junto. Áquila e Priscila e Áquila viviam juntos e eles estavam juntos. São coisas diferentes. Nem todo casal que vive junto está junto. Existem casais que são, tanto o homem quanto a mulher, verdadeiros inimigos, verdadeiros oponentes um do outro. Estão ali, corporalmente juntos, mas totalmente separados de alma. Não há uma conexão, não há uma ligação. Quando eu digo estar junto, é quando você adentra o universo do outro e faz dos ideais do outro, dos sonhos do outro, dos objetivos do outro, os seus ideais, os seus sonhos e os seus objetivos. Isso é estar junto. Como é que nós podemos colocar isso de forma prática? Quando você se interessa por aquilo que sua esposa se interessa. Quando você se interessa por aquilo que seu marido se interessa. O que é importante para ele é importante para você. O que é importante para você é importante para o seu marido. Se vocês não se atentarem para esse detalhe, vocês não vão dar certo. E aqui, queridos, eu quero ir um pouquinho mais além, porque nós sempre imaginamos que um casal que não deu certo é aquele casal que se separa. É aquele casal que rompe o casamento. Também, o romper o casamento, o separar, o assinar um papel de divórcio, é apenas uma demonstração de algo que já aconteceu. Nenhum casal fracassa da noite para o dia. Um casamento, ele vai fracassando aos poucos, até culminar, não é? Numa folha de papel em cima de uma mesa e numa caneta do lado, quando você assina o seu divórcio. Ali é simplesmente o sacramentar de algo que já estava acontecendo. Agora, há muitos casais que estão fracassando, não chegaram a esse ponto de assinar um divórcio, mas simplesmente fracassaram. Fracassaram porque eles são inimigos, não são amigos, não estão juntos. Se você ler os textos que falam de Priscila e Áquila, você sempre perceberá algo ali. Não é simplesmente um nome que está perto do outro nome. Você percebe que havia neles
os mesmos ideais, os mesmos objetivos. E eu me atrevo a dizer que, mesmo que houvesse momentos onde eles discordavam, muito provavelmente havia, aquilo não era suficiente para separá-los. É isso que está faltando hoje em muitos casais. Essa predisposição, essa vontade de não permitir que as diferenças os separem. Há muitos casais separados, mesmo vivendo juntos. Muitos casais que estão fracassando, mesmo mantendo ainda um relacionamento. O casamento se torna insuportável, não há prazer, não há alegria, não há contentamento, não há aquela tradicional vontade, aquele desejo tradicional de ir para o trabalho e não ver a hora de voltar para casa porque a esposa está esperando, porque o marido está esperando. Não há. Ah, meus irmãos, um casamento onde não há contentamento, onde não há alegria, onde não há satisfação de se estar junto, é um casamento, é um relacionamento que fracassou, é um relacionamento que não deu certo. Por isso eu quero que vocês pensem nisso. Por que Priscila e Áquila foi um casal que deu certo? Porque eles estavam sempre juntos. Você verá Priscila e Áquila envolvidos juntos nos grandes momentos da igreja. Paulo foi muito abençoado por Priscila e Áquila. Por quê? Porque essa junção de Priscila e Áquila, esse fato deles estarem juntos, beneficiou muita gente. Abençoou a vida do apóstolo como ninguém. Abençoou Apolo. Você vai ver aqui que num determinado momento eles chamaram Apolo. Apolo era um pregador muito eloquente, mas ele tinha um conhecimento incompleto de Jesus. Continue lendo aqui o livro de Atos, você vai ver. Ele tinha um conhecimento incompleto de Jesus, ele só conhecia o batismo de João. O que Priscila e Áquila fizeram? Juntos, chamaram Apolo para a casa deles e ensinaram o restante para eles. Corrigiram a rota para ele, colocaram Apolo dentro de um caminho no qual foi conduzido a um conhecimento pleno de Cristo. Quando a igreja ela se reunia em Roma e quando ela começou a se reunir também em outras localidades, Priscila e Áquila abriram a porta de sua casa para receber a igreja. Tanto é que Paulo vai falar, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, Priscila também recebe o nome de Prisca, Paulo chama Priscila de Prisca, não é? É a mesma pessoa. Então observe que Priscila e Áquila, eles não só viviam juntos, mas eles estavam juntos. Queridos, vamos reconhecer uma coisa, nem sempre estamos juntos, sim ou não? E nós deixamos que isso provoque uma ruptura no relacionamento. Eu quero dar um conselho para vocês nessa noite, baseado aqui nesse casal. Estejam juntos. Não, vocês não vão concordar sempre. Mas não deixem essa discordância causar essa ruptura e separar vocês. Ei, meu irmão, essa pessoa que está do seu lado não é sua inimiga, não é sua oponente. É a pessoa que Deus colocou na sua vida para estar junto com você. Minha irmã, esse homem que Deus colocou aí na sua vida não é seu inimigo, não é seu oponente. É alguém que Deus colocou para estar junto com você. Agora, meu irmão, minha irmã, vocês precisam entender isso. Precisa haver dentro do coração um desejo de entrar no coração do outro. Eu quero estar junto com você. Os teus sonhos são os meus sonhos. Os teus ideais são os meus ideais. Te feriu? Feriu a mim também. Te alegrou? Alegrará a mim também. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. Quando um assume a responsabilidade de se envolver com as expectativas do outro. E isso é estar junto. Então, eu repito, vou passar para o próximo ponto, mas eu quero repetir aqui agora para vocês. Então, eu repito, vou passar para o próximo ponto, mas eu gostaria de deixar essa realidade aqui para vocês. Viver juntos e estar juntos são coisas diferentes. Priscila e Áquila viviam juntos e estavam sempre juntos. Você está junto com sua esposa? Sua esposa sabe que pode sonhar, que pode ter ideais, que pode ter objetivos, porque ela vai poder contar com você. Seu esposo sabe que se ele atravessar um momento de extrema dificuldade, ele poderá contar com você, ou o que ele vai ouvir de você é censura, cobrança.
Você é daquelas que vai inquietar seu marido ou você é daquelas que vai apoiar seu marido? Isso é estar juntos. É isso que eu vejo em Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, não é, formaram um casal que estava sempre junto. Sempre junto. A segunda coisa que eu aprendo com Priscila e Áquila é que eles tinham um verdadeiro senso de sua missão. Eles tinham um senso de missão impressionante. Queridos, me permita escarafunchar aí um pouco, não é? O relacionamento de vocês, adentrar um pouco no relacionamento de vocês e fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham realmente, vocês acreditam realmente que Deus colocou vocês dois juntos para que vocês possam ter uma liberdade de usufruírem de um momento de intimidade somente? Vocês acham realmente que Deus colocou vocês juntos apenas para que vocês possam curtir esses momentos? Vocês acham realmente que Deus nos colocou juntos enquanto casal simplesmente para que possamos possuir coisas em conjunto? Comprar coisas, o dinheiro dela mais o dinheiro dele proporcionarão a ambos a oportunidade de fazerem uma viagem que, se fossem solteiros, não fariam. Ou de terem uma vida que, se solteiros, não teriam. Vocês acham que realmente nós fomos colocados nesse mundo e fomos inseridos dentro de uma instituição como o casamento, ou para quem são noivos, para aqueles que são noivos, para aqueles que são namorados ainda, vocês acham realmente que Deus permitiu que vocês estivessem juntos apenas para que vocês pudessem curtir? Não. Deus colocou sobre nós uma missão. Nós temos uma missão do Senhor. Sabe o que é? É mostrar para o mundo que o casamento, que o relacionamento criado por Deus não fracassou. Nós estamos falando para casais que estão inseridos num contexto onde o casamento tem sido relativizado, tem sido ridicularizado. Nós estamos vivendo hoje diante de uma sociedade que não acredita mais no casamento, uma sociedade que se abriu para outras possibilidades, não é? A própria união homoafetiva é uma afronta à instituição do casamento. Muitas pessoas que abandonaram seus cônjuges e foram viver com outras pessoas do mesmo sexo simplesmente desacreditaram do casamento e partiram para uma outra aventura, para um outro tipo de relacionamento, por acreditar que de repente vai dar certo. Satanás, ele tem realmente desfigurado, não é? Talvez a palavra não seria desfigurado, desconfigurado esse modelo de relacionamento, esse modelo de casamento homem e mulher ao longo da história. Satanás tem os seus arautos que vivem por aí proclamando por A mais B que a instituição casamento faliu, que isso é uma instituição fracassada, que hoje nós temos que nos abrir para outras possibilidades. Quem disse que casamento tem que ser entre um homem e uma mulher? Podem ser entre dois homens, podem ser entre duas mulheres. Isso é uma afronta à instituição chamada casamento criada por Deus. Então Deus nos colocou juntos para que nós possamos entender o nosso papel e mostrar ao mundo que não, Deus não errou, pelo contrário. O que Deus fez foi muito bom. Por isso que nós temos uma responsabilidade enorme, assim como Priscila e Áquila tinham. Eles sabiam da importância deles para a solidificação da igreja. Eles sabiam da importância deles, não especificamente como casal, mas como crentes, juntos, unidos. Eles sabiam que eles tinham uma importância muito grande para a igreja. A igreja precisava deles. O cristianismo primitivo foi muito fortalecido por causa de Priscila e Áquila. E aqui eu quero trazer para os nossos dias. Será que o Evangelho, será que o reino de Deus, será que a igreja tem sido abençoada por causa do meu casamento, do meu relacionamento? Vocês que são namorados, que estão aí namorando, não é?
Eu quero perguntar para vocês, vocês têm entendido a missão que Deus colocou sobre vocês para que vocês possam namorar e ter um namoro dentro de um padrão tal que leve outros casais a quererem imitar o namoro de vocês? Será que vocês têm tido a percepção da responsabilidade que paira sobre vocês, namorados, e sobre vocês, noivos? Vocês deram um passo. Queremos nos casar. Amém, glória a Deus por isso. Mas quantos outros noivos estão aí também com uma aliança no dedo, mas ainda estão inseguros, estão ainda naquela dúvida, interrogação, pairando sobre a cabeça, se de fato eu devo investir nisso ou não? Vocês têm a responsabilidade de se manterem firmes e mostrarem, olha, é a melhor coisa, foi a melhor decisão que nós tomamos. E vocês que casaram, como é que vocês têm vivido? Os vizinhos, quando eles olham para o casamento de vocês, que tipo de casamento eles veem? Um casamento de sucesso, um casamento bem sucedido, um casamento que deu certo, ou mais um dos tantos e tantos e tantos casamentos que fracassaram? Porque eu repito, um casamento fracassado não é um casamento que vai parar diante de um juiz, não necessariamente. Um casamento fracassado é aquele casamento que dia após dia é sofrível. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem. As pessoas sabem se o meu casamento é sofrível. Sabe, gente, não é o objetivo de Deus que nós lutemos para manter o nosso casamento de pé. Um casamento ele fica de pé por si só, quando cada um entende o seu senso de missão. Priscila e Áquila sabiam disso. Somos importantes para o Evangelho. Somos importantes para Paulo, somos importantes para a igreja, então mais do que nunca, vamos cuidar do nosso casamento. Porque se Priscila e Áquila tivessem fracassado, muito do que aconteceu no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, não aconteceria. Talvez teria sido registrado de outra maneira, Deus teria usado outro casal. Mas muito do que aconteceu aqui aconteceu, porque nós estamos falando de um casamento que deu certo. Querido, o reino de Deus cresce. A igreja ela é fortalecida quando os casais entendem que pairam sobre eles uma missão honrosa, a missão de mostrar ao mundo que Deus não errou. Que Deus não errou. O que você tem feito para que isso aconteça no seu casamento, no seu relacionamento? O que você tem feito? Você tem entendido a missão que paira sobre vocês? Vocês têm entendido isso? Então eu quero terminar aqui o segundo ponto, já partir para o último ponto. Por que foi que Priscila e Áquila deram certo? Primeiro porque estavam juntos. Não apenas viviam juntos, mas estavam juntos. Segundo porque eles tinham um senso de missão. O casamento deles era mais do que uma união de dois sexos diferentes. O casamento deles era mais do que um coabitar. Era mais do que um habitar debaixo do mesmo teto. O casamento deles era uma missão. Casamentos são missões. Casamento é uma missão que Deus nos deu. Em 1998, quando Deus me permitiu conhecer a minha esposa, e minha esposa me conhecer na época, não nos conhecíamos, embora ela já tivesse algum conhecimento a meu respeito, mas eu não. Quando nós nos conhecemos, ali Deus tinha uma missão para nós. E hoje, quando eu olho a minha vida, quando eu olho o meu ministério, quando eu olho para minha esposa e vejo como ela me ajuda, como ela me apoia, a força que eu encontro nela para exercer o meu ministério com seriedade, com responsabilidade, eu não tenho dúvidas da missão que Deus colocou sobre nós. Quando Deus me fez olhar para minha esposa, que na época ainda não era minha esposa, era apenas uma jovem que eu conheci, e quando Deus a fez olhar para mim, na verdade Deus estava colocando sobre nós uma missão. Começamos a namorar, tivemos nossos momentos de dificuldade, mas nosso senso de missão, de saber que Deus havia nos unido por algum propósito, nos norteava, nos ajudava a enfrentar as dificuldades, ficamos noivos, casamos, e o nosso casamento é uma bênção. E hoje eu percebo, eu não seria capaz de conduzir a igreja de Cristo. Talvez eu não estaria em Pará de Minas, eu não teria a família que eu tenho. Tudo isso
foi possível porque Deus colocou diante de nós mais do que uma possibilidade de nos relacionar com alguém, mais do que uma companheira ou um companheiro. Deus colocou diante de nós uma missão. Escute, o seu casamento é uma missão dada por Deus. Deus tem propósitos através do seu casamento. Vocês não estão juntos porque simplesmente vocês olharam um para o outro e o coraçãozinho brotou e vocês se apaixonaram e vamos ficar juntos, vamos casar, vamos e nos casamos. Não! É uma missão. Casamento é uma missão de mostrar ao mundo um princípio eterno, que é o relacionamento de Cristo com sua igreja. Eu já falei isso na igreja para vocês. É um princípio eterno e o casamento é uma amostragem visível desse princípio eterno. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Nosso casamento não é apenas uma decisão que foi tomada diante de um pastor, ou no seu caso, se você ainda não é um evangélico, diante de um padre. Eu quero dizer, casamento é uma missão dada por Deus. Em cada instância, em cada situação, em cada momento, Deus nos deu uma missão, e essa missão se chama casamento. Por isso que o casamento de Priscila e Áquila deu certo. Porque eles tinham esse senso de missão, eles sabiam da importância deles para o plano de Deus dar certo. E eu quero terminar. Por que foi que o casamento de Priscila e Áquila deu certo? Porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Foi um relacionamento a três. Priscila, Áquila e o Senhor. Você tem alguma dúvida disso? Continue lendo aí as páginas do livro de Atos e você vai ver tantos e tantos momentos onde Priscila e Áquila glorificaram a Deus e foram usados por Deus e experimentaram os efeitos da presença de Deus entre eles. Que coisa maravilhosa! Um casal que tem Deus presente é um casal que dá certo. O casamento onde Deus está presente não erra, não falha. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo acreditar. A palavra de Deus diz que seja Deus verdadeiro, o homem sempre mentiroso. Eu não consigo acreditar num casal que diz que crê em Jesus, que crê em Deus e não dá certo. Tem coisa errada aí. O erro está no casal. O erro não está em Deus. Não está. Pode avaliar, pode analisar. Tem coisa errada. E o erro está ou no marido, ou na esposa, ou nos dois. Nunca em Deus. Porque se Deus está presente e nós temos essa percepção e nós temos esse entendimento, não tem como dar errado. Por que foi que Priscila e Áquila deu certo? Por que esse casal deu certo? Porque Deus estava no meio deles. Deus está presente no seu casamento, Deus está presente na sua casa. Meu irmão, olha a verdade. Você realmente tem agido conforme a vontade de Deus, tem se submetido, tem verdadeiramente tomado decisões dirigidas, direcionadas pelo Senhor? Sim ou não? E você, minha irmã? As atitudes que você toma dentro de casa, a maneira como você trata seu marido, a maneira como você convive com ele, é o jeito certo de fazer as coisas? É assim que deve ser? É isso que Deus tem ensinado para vocês? Então vamos parar de colocar a culpa nos outros, vamos parar de colocar a culpa nas circunstâncias e vamos reconhecer, estamos falhando porque a culpa é nossa. Porque Deus ainda não está presente na nossa casa, Deus ainda não está presente no nosso relacionamento, Deus ainda não é o Senhor do nosso relacionamento. Nós falamos isso para o pastor, nós falamos isso para o padre, nós falamos isso um para o outro antes de casar, mas na verdade não é assim que funciona. Deus não está presente, Deus não é o nosso Senhor, Deus não está conosco, porque se Ele estiver, não tem como dar errado, querido, não tem. Deus está presente no seu namoro aí, meu querido, minha querida. Não é? Quando vocês ficam sozinhos, Deus está aí com vocês? Ou vocês estão aí aprontando, né? E aí começam, pastor, a carne é fraca, pastor, é difícil, pastor, é complicado demais, é muito complicado, o senhor já foi jovem, o senhor sabe como é, e é justamente por conta disso. Eu já fui jovem, embora eu ainda me considere jovem, mas eu já fui mais jovem. Eu e minha esposa já tivemos hormônios em ebulição, e nós conseguimos
nós conseguimos ter um namoro santo, um namoro responsável. Deus sempre saía conosco. Nós íamos no cinema, o Senhor estava conosco. Nós íamos comer alguma coisa, levávamos o Senhor conosco. Eu ia para o portão para me despedir da minha esposa, sabe quem estava lá? O Senhor. Eu ia namorar, o Senhor estava presente. Louvado seja Deus! Tivemos um namoro abençoado, aprovado por Deus, um namoro santo. Se nós conseguimos, vocês conseguem também, é só trazer o Senhor para perto. Se o Senhor está presente no seu namoro, se o Senhor está presente no seu noivado, se o Senhor está presente no seu casamento, não tem como dar errado. Se está dando errado, é porque o Senhor não está aí. Você pode ter um conceito religioso, você pode ser membro de uma igreja, você pode ser uma pessoa que ostenta um título de cristão, mas isso não significa nada. O que vai fazer a diferença é a presença do Senhor dentro da sua casa. A minha oração é que, se o seu casamento, o seu relacionamento não está dando certo, que vocês pensem nessas questões. Vocês estão juntos de verdade? Vocês têm esse senso de que o casamento, o relacionamento de vocês é mais do que uma curtição, é uma missão? Deus está com vocês? Ah, meus queridos, se as respostas forem positivas, eu tenho certeza de que o seu casamento é uma bênção. Mas se as respostas forem negativas, eu tenho certeza de que o seu casamento é um fracasso. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor abra o coração de vocês e faça vocês entenderem esses princípios tão caros, porque cada um desses princípios nos foram apresentados depois do sacrifício de Cristo na cruz, que tornou tudo isso possível. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por terem tirado esse tempo para participarem conosco dessa celebração. Feliz Dia dos Namorados. Eu sei, foi ontem, mas nós estamos comemorando hoje. Feliz Dia dos Namorados. Então, dê um abraço aí na sua esposa, bem apertado. Olhe para ela e diga assim: meu bem, eu prometo que eu vou me esforçar para ser o melhor para você. Eu prometo entrar no seu mundo, estar junto com você. Eu prometo que a partir de hoje eu não serei mais sua oponente ou seu oponente. Eu prometo assumir a minha missão. Eu prometo fazer a minha parte. Deus nos deu mais do que um relacionamento. Deus nos deu uma missão. Eu prometo cumprir com a minha parte. E eu quero que vocês dois agora peçam ao Senhor, se Ele já está presente no seu relacionamento, que Ele continue. Mas se Ele não está, convide o Senhor para fazer parte do seu relacionamento. Eu tenho certeza, vai dar certo. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por tudo que aprendemos com Priscila e Áquila, por todos os princípios que o Senhor nos ensinou nessa noite. Permita que sejamos os casais que o Senhor quer que sejamos. Permita que tenhamos sucesso. Permita que o nosso relacionamento dê certo. Não para nós, mas para a tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, o irmão Prentice e a irmã Isabela encerrarão essa celebração. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Nós queremos agradecer vocês por terem assistido ao culto de casais. A gente sabe o quanto tem sido difícil esse período de pandemia, né? Tantas mudanças que ocorreram. Mas é importante a gente continuar tirando um tempo para ouvir a palavra de Deus, para cuidar do nosso casamento. Então a gente fica muito feliz por vocês terem assistido ao culto, mesmo aí à distância, né? Essa comunhão à distância. Então, muito obrigada. Sim, e a gente gostaria também de estar convidando a vocês para estar participando do próximo culto, que vai ser em julho. Beleza? Isso. Vamos orar agora, ok? Para finalizar. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer, porque em meio a esse turbilhão de coisas que tem acontecido, né, tantas mudanças ocorreram, essa pandemia aí que tomou conta do mundo inteiro, tem causado tanta tristeza para tantas famílias, mas nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem nos fortalecido
e tem nos abençoado. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem usado a vida do pastor, dos irmãos, para que a gente possa continuar mantendo essa comunhão, mesmo à distância, Senhor. Obrigada porque o Senhor também tem cuidado do nosso casamento. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada casal que participou aqui assistindo a este culto. Seja abençoando o casamento deles, fortalecendo, dando sabedoria. Ó Deus, que eles possam aplicar no casamento deles o que foi ouvido nessa palavra, Deus. Continue abençoando e cuidando de cada um e que logo em breve, muito breve, possamos sair dessa situação, né, que o país, que o mundo se encontra, que possamos novamente nos reunir, partilhar da comunhão, dessa gostosa comunhão com a tua igreja, juntos, seguros. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. E feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Feliz Dia dos Namorados, pessoal. Até o próximo culto. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.
Amém.